Fala pessoal, eu me chamo Hélio Rodrigues, sou biomédico e também sou instrutor do Grau Técnico Fonte Nova. E hoje eu vou estar aqui com vocês para a gente ver um pouco sobre o importante sistema do nosso corpo. Que sistema é esse que eu estou falando? Estou falando do sistema urinário. Ele que muitas vezes é deixado de lado pelo fato de se pensar que ele funciona apenas como um sistema excretor. Mas isso não é verdade, como a gente vai ver. O sistema urinário ele participa de diversas funções e funções essenciais para a manutenção da vida. Tá, e qual é a primeira coisa importante que a gente tem que saber do sistema urinário? Basicamente ele está dividido aí inicialmente, e o mais importante órgão desse sistema a gente tem os rins. Perceba aqui que a gente tem um par de rins, tá? Os rins eles fundamentalmente têm a função de filtragem do sangue e a produção da própria urina. Ligado a eles, a gente tem os ureteres, que também é um par de ureteres exatamente porque é um par de rins, eles estão ligados diretamente entre si. Qual que é a função dos ureteres? A gente precisa deles para que quando essa urina ela saia aqui dos rins, ela possa percorrer os ureteres para poder chegar ao nosso próximo órgão, que é a bexiga. A bexiga, a gente já sabe que ela tem a função aí de armazenar a nossa urina. E por fim, a parte do sistema urinário em que a gente vai ter a excreção, ou seja, a liberação dessa urina para fora do nosso corpo, se chama uretra. A uretra, então, é o último caminho ao qual a urina vai percorrer até sair do nosso corpo. Só para relembrar, então, o que acontece? A gente tem primeiro a urina, que é um filtrado do sangue, né? A gente não pode esquecer disso. Essa urina, então, quando ela é formada nos rins, ela vai percorrer os ureteres, chegar até a bexiga. Quando essa urina chegar a mais ou menos 300 ml, algumas terminações nervosas que estão presentes na bexiga vão mandar um sinal para o nosso cérebro, e aí que a gente vai ter a vontade de urinar diretamente. E aí, como a gente falou, essa urina que está acumulada aqui na bexiga, ela vai sair para fora do nosso corpo, através da uretra. Curiosidade e informação importante sobre a uretra. Perceba que o sistema urinário masculino e o feminino são os mesmos órgãos, são os mesmos componentes. Mas perceba que um detalhe, que a uretra, pessoal, das mulheres, ela tem um tamanho reduzido. Por que isso é informação importante? Isso aqui, essa situação vai favorecer a infecção por alguns patógenos, principalmente bactérias. Aliás, já é bastante comum para as mulheres a famosa infecção urinária, né? Isso acontece em maior frequência nas mulheres, exatamente porque as bactérias que eventualmente estejam no meio externo, elas terão um percurso menor até chegar ao sistema urinário das mulheres. A outra curiosidade é que nos homens a uretra ela está presente tanto para o sistema urinário, como a gente viu aqui, mas também ela é o caminho onde a gente vai ter a passagem dos espermatozoides. Então, assim, a uretra também faz parte do sistema reprodutor masculino. Quanto que nas mulheres a gente tem a uretra para o sistema urinário e um outro canal chamado de canal vaginal para o sistema reprodutor, que é o canal onde a gente vai ter a ligação com o colo do útero, né? Então aqui a gente tem funções gerais do nosso sistema urinário. Algumas delas a gente até já comentou aqui. Primeira e talvez a mais conhecida é a filtragem do sangue. A urina nada mais é do que o resultado dessa filtragem. A reabsorção ela também faz parte da produção, da formação da urina. A gente tem muitas substâncias, muitos eletrólitos que são reabsorvidos. Eles até são filtrados em dado momento, mas depois, a depender da necessidade do sistema, do organismo, a gente pode ter essa reabsorção. Um exemplo de uma substância que é quase totalmente reabsorvida, a glicose. Ela até é filtrada, mas ela é reabsorvida. Claro que a gente pode ter sim a presença de glicose na urina,
mas isso é uma condição especial. Por exemplo, o paciente pode ser diabético. Outros componentes como água, potássio, sódio são normalmente reabsorvidos, mas isso pode ter uma diminuição, como eu falei, a depender da necessidade do sistema. E é claro, a gente também tem a excreção, que também é realizada pelo sistema urinário. A gente tem normalmente muitas substâncias também que são excretadas na nossa urina. Só que algumas delas precisam ser excretadas porque são tóxicas para o nosso organismo.